Classifique em crescente ou decrescente as funções abaixo. f de x igual a 2 elevado a x em crescente ou decrescente. G de x 1 meio elevado a x em decrescente ou crescente. Observe que f de x igual a 2 elevado a x e g de x 1 meio elevado a x são do tipo funções exponenciais, pois as variáveis estão no expoente e suas bases são maiores que 0 e diferente de 1. Aqui eu já confeccionei a tabela de valores da função f de x igual a 2 elevado a x, dei valores de menos 3 a 3 para x, calculei suas imagens, aqui são os pares ordenados x, y. Observem que f de menos 3 é igual a 2 elevado a menos 3. Como é que resolvemos uma potência com expoente negativo? Façamos o inverso, ou seja, realiza-se o inverso, faz o inverso da base e troca-se o sinal do expoente. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2 elevado a 3, troca o sinal do expoente. E 1 meio elevado a 3, o 3 indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma, porque o 3 é o expoente. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio é 1 oitavo. Também já confeccionei aqui o gráfico. Observem que quando é menos 3, o x é menos 3, o y é 1 oitavo. Então, menos 3 em 1 oitavo, menos 2 em 1 quarto, menos 1 em 1 meio, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 4, 3 e 8. Observem que, à medida que aumenta-se uma unidade no eixo das abscissas, que é o eixo x, o eixo das ordenadas aumenta aqui, por exemplo, entre 1 e 2, de 1 para 2 aumentei 1 unidade, e aqui aumenta no eixo y 2 unidades. De 2 para 3 aumentei mais 1 unidade, e aqui já variou em 4 unidades. Então, caracteriza-se uma função do tipo crescente, ou seja, a função f de x igual a 2 elevado a x é crescente, pois ao aumentar os valores de x, aumentam os valores de y também. E y aumenta mais rapidamente, como já observamos. De 1 para 2 aumenta 1 unidade, e aqui já aumentou em 2 unidades. De 2 para 3 aumentou 1, e aqui no y 4 unidades. Então, observemos que a função 2 elevado a x representa o gráfico de uma função crescente. Então, 2 elevado a x é uma função crescente. A g de x, também aqui eu já confeccionei a tabela com os valores de menos 3 até 3 para x, calculei suas imagens, respectivamente, de cada um desses valores, e obtive aqui os pares ordenados x, y. Observe que 1 meio elevado a menos 3 é uma potência com expoente negativo. Façamos o inverso da base, invertemos a base, 1 sobre 2 é 2 sobre 1, e elevamos ao expoente com o sinal trocado, ou seja, trocamos o sinal do expoente. Então, 2 sobre 1 elevado a 3 é o 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1, 3 vezes, que dá 2 ao cubo dá 8 e 1 ao cubo dá 1. E 8 para 1, 8. Por isso que a imagem de menos 3 é 8. Também já confeccionei aqui o gráfico com base nesses pontos da tabela. Menos 3 e 1, 8. Menos 2 e 4. Menos 1 e 2. 0 e 1. Ou seja, a cada valor aumentado no eixo das abscissas, o eixo das ordenadas tende a decrescer lentamente. Observem que caracteriza a função decrescente. A função g de x igual a 1 meio elevado a x é decrescente, pois ao aumentar os valores de x, os valores de y diminuem mais lentamente. Ao passo que aumenta aqui uma unidade, de 1 para 2, decrescem o eixo y em 1 quarto, ou seja, f de 2, observe que é 1 quarto, f de 2, a imagem de 2 é 1 quarto. Já na imagem de 3 é 1 oitavo, ou seja, do 1 para frente tende ao eixo x, mas observe que o eixo x é uma assíntota horizontal da função. Como o eixo x é uma assíntota, o gráfico da função nunca toca o eixo x. Sempre tende ao eixo x, mas nunca toca. Assim como no gráfico da função crescente, que é a mesma coisa.
o gráfico tende ao eixo x, mas como o eixo x é uma assíntota horizontal, nunca vai tocar o gráfico. Então, é uma função decrescente. Esta função 1 meio elevado a x é uma função decrescente. Observem que tem aqui uma outra maneira também de identificar a função se é crescente ou decrescente. A função exponencial f de x igual a elevado a x pode ser crescente ou decrescente a depender do valor da base. Observe que quando a base é maior que 1, e nesse caso é maior que 1, por isso é crescente, ou seja, quando a base é maior que 1, a função é crescente. Exemplo 1, f de x igual a 3 elevado a x é uma função crescente, pois a base é 3 e é maior que 1. Já o meio está entre 0 e 1, observe. Quando a base é maior que 0 e menor que 1, ou seja, está entre 0 e 1, a função é decrescente. No exemplo 2, f de x igual a 1/4 elevado a x é uma função decrescente, porque 1/4 se encontra entre 0 e 1, assim como o meio. Por isso, são funções decrescentes, tanto a g de x como essa f de x, que é 1 meio elevado a x e 1/4 elevado a x. Obrigado, fique com Deus e até a próxima aula.